Bom, falando em recurso extra, o presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto regulamentando o auxílio emergencial para a cultura, que ficou conhecido como a Lei Aldir Blanc. Serão 3 bilhões repassados diretamente para os municípios, que vão ficar responsáveis pela distribuição dos recursos para artistas, pessoas ligadas à área cultural e também estabelecimentos culturais, né? A gente sabe que a cultura é o setor aí que mais tem sentido, ou um dos que mais tem sentido o impacto da pandemia, já que foi o primeiro a parar e certamente será o último a retomar as atividades que normalmente e praticamente 100% demandam aglomeração. E Rio Preto parece que vai receber mais de 2.800.000 reais para distribuir aí aos artistas, à classe artística da cidade. E sobre isso a gente vai conversar com o assessor especial da Secretaria da Cultura de Rio Preto, Jorge Vermelho. O Jorge está aqui no Skype comigo. Jorge, tudo jóia? Me ouve bem? Oi, Alexandre. Eu te ouço bem, e você? Tudo bem, acho que isso é só seu vídeo que não está ligado. Vou pedir para você acionar a sua câmera aí. Eu já cliquei nela aqui, ela não está liberando, não sei o que eu faço. Bom, vamos conversando aí, vai tentando liberar a tua câmera aí. Ô Jorge, como é que vai ficar esse recurso? 2.800.000, quem vai ter direito a ele? Qual vão ser os critérios para a distribuição desse recurso? Bom, como você disse, a regulamentação saiu o decreto, só que a regulamentação ela não trouxe para a gente todas as respostas. Este é o grande complicador. Hoje nós tivemos uma longa reunião com o TCU, uma reunião que começou às 10 da manhã e terminou por volta de 1h15, 1h30 da tarde. E nesta reunião com o TCU, nós recebemos alertas importantes. Ô Jorge, você não consegue, desculpa te interromper, você não consegue ligar a sua câmera aí? A gente está sem a sua imagem, fica ruim. Aqui está pedindo para dar Ctrl Shift K. Deve ter uma bolinha vermelha que é uma câmera, clica nela. nela. É nela que eu estou clicando. No mouse ali. Exatamente, eu faço zoom o dia inteiro. Agora, eu não sei o porquê nessa ligação com você, eu não estou... Deixa eu só tentar ver alguma coisa aqui. Bom, tudo bem, vai falando aí, vai tentando. Você estava falando, saiu a regulamentação. Eu vou entrar numa configuração aqui, só um minutinho. O Jorge estava falando que, apesar do decreto do presidente Jair Bolsonaro, alguns critérios ainda não ficaram muito claros. É isso, Jorge? É isso. E eu estou tentando apertar todos os botões aqui, ó, mas realmente... Não está indo. Não, tem o microfone, tem a câmera do lado e ela está bloqueada. Não sei o porquê ela está bloqueada. Bom, vamos lá então, vamos passar a informação que é o que importa. É isso. Bom, então, como você disse, as informações não vieram na regulamentação, informações importantes, né? Já houve uma demora grande, né? 50 dias para sair a regulamentação. E agora, com essa reunião do TCU, nós recebemos inúmeros alertas, porque a gente não pode esquecer que nós estamos num ano eleitoral. E neste ano eleitoral, nós precisamos ter um cuidado redobrado. Perdemos aí o contato com o Jorge. Vamos ver se a gente retoma o contato com ele. De repente, agora ele volta com a câmera, que senão vocês vão ter que ficar olhando aí para minha cara e isso não é legal, né? Vamos aguardar aí, ver se Jorge Vermelho, assessor especial da Secretaria de Cultura, o Jorge estava falando aí dos critérios para a distribuição Caiu e voltou. Voltou aí o Jorge? Maravilha, então continua aí, Jorge. Sem vídeo agora do Jorge. Agora sim. Com vídeo. Então vamos começar tudo de novo. Jorge Vermelho, fala pra gente aí como é que vai ser os critérios para Rio Preto. Parece que 2.800.000 reais para a cidade. É isso mesmo, Alexandre. 2.832.000
Este é o valor que está destinado a Rio Preto. E como você sabe, nós agora conseguimos implantar o Fundo Municipal de Cultura, né, e também o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, este orçamento da Lei Aldir Blanc, nós já vamos receber pelo Fundo de Cultura, né? Então, vai ser um repasse fundo a fundo, isso é muito importante, é uma conquista. E toda a operação da Lei Aldir Blanc em Rio Preto será por meio da plataforma Mais Brasil, que é a plataforma de convênios, antigo Siconv. É uma plataforma bastante complexa, acreditamos que metade dos municípios já tem falado nos encontros que não vão conseguir operar a Lei Aldir Blanc nos seus municípios. Consequentemente, essa verba volta para o Fundo de Cultura, o que é uma pena, até mesmo porque muitas das cidades não têm Secretaria de Cultura, não têm Departamento de Cultura. Mas, enfim, e aí isso solicita uma série de etapas. Nós, aqui em Rio Preto, estamos atualizados, já cumprimos as etapas que são possíveis até o momento. Incluímos na plataforma a primeira explanação do plano de trabalho que teremos, né? E já também indicamos a agência bancária do Banco do Brasil, que eles irão abrir a conta bancária para o Fundo de Cultura para a gente receber esses 2.832.000. E para definir quais são as ações que nós realizaremos com esse orçamento, a Secretaria de Cultura está em permanente diálogo com a classe artística. Nós temos um grupo de diálogo aberto e, inclusive, amanhã às 9 da manhã nós temos uma reunião com todos os representantes de todos os segmentos artísticos. Essas reuniões, elas acontecem nesse grupo desde final de março, para você ter ideia. São muitas reuniões e essa construção está acontecendo com a participação efetiva da sociedade civil. Então, os representantes de todos esses segmentos estão participando ativamente com a gente e esperamos, nesta reunião de amanhã, fechar o nosso plano de trabalho, porque precisamos inseri-lo na plataforma Mais Brasil. Porém, o que veio na regulamentação federal agora, Alexandre, é uma novidade que nenhuma cidade esperava, que é a obrigatoriedade do município fazer uma regulamentação local. Então, nós estamos iniciando também a escrita, né, a composição desse texto, que vai ser o decreto municipal, porque nós temos que apontar neste decreto municipal questões que não foram apontadas na regulamentação federal. Então, coisas muito importantes. Tipo? Os critérios, por exemplo, né? Os critérios de atendimento aos espaços artísticos e culturais independentes de Rio Preto. São muitos trabalhadores da área da cultura que estão parados desde o dia 15 de março, né? Com certeza, essa frase todo mundo já ouviu, Alexandre, realmente foi o setor que primeiro parou, né? E não parou porque quis, ele foi obrigado a parar, né? Por uma determinação, e ele é o setor que também voltará por último, não resta dúvida, por último, somente ele vai voltar na sua totalidade somente quando tudo estiver liberado. Sim. Né? Então, você imagina o impacto desse setor no Brasil, que é responsável por 3% do PIB brasileiro. O impacto na economia da cultura é gigantesco. Né? Nós temos na cidade de Rio Preto uma infinidade de trabalhadores do setor cultural que estão parados desde março. Profissionais que têm famílias para sustentar, que têm suas contas, que têm os seus espaços para manter. Então, é bastante complicado e não tem alternativa. Por sorte, nós tivemos a continuidade do Prêmio Nelson Seixas, que conseguiu contemplar alguns coletivos e alguns artistas, mas ele não consegue contemplar a totalidade. Todo mundo, um em cada categoria, né? Ô Jorge, e quem vai poder receber? Quais serão os critérios aí que a prefeitura vai adotar? Quem vai ter direito a... São R$600 para pessoa física, né? E até 10 mil para espaços, é isso? Nós temos que entender, Alexandre, a lei nos 3 incisos que ela foi criada. O inciso 1
que é o auxílio emergencial de R$600, que serão 5 meses, porque em princípio ele era de 3 meses, mas como foi ampliado também do governo federal, esse para a cultura também. Então serão 5 meses de auxílio de uma verba de R$600, e este inciso foi passado para o Estado. Então o município não vai operar esse inciso. O Estado de São Paulo é que vai fazer o cadastramento dos trabalhadores da cultura, trabalhadores que ainda não foram beneficiados com aquele auxílio que o governo lançou. Pois é, até o que eu ia te perguntar, vamos matar isso então. Quem recebeu o auxílio emergencial está fora da Aldir Blanc. Não pode, porque será feito um cruzamento de dados pelo banco da Dataprev. Inclusive, a Dataprev vai disponibilizar para Rio Preto a consulta. Nós faremos consulta de cada CPF que se inscrever e de cada CNPJ. Faremos o cruzamento para que a gente não tenha sombreamento de beneficiários, né? Não pode acontecer isso. Então, é muito trabalhoso. Nós vamos ter que cruzar todos os dados. A Dataprev fez uma reunião com a gente hoje, com os dirigentes municipais, e ela vai disponibilizar, né, a sua esteira de pesquisa para que nós possamos pesquisar um a um, tanto o CPF como o CNPJ. Então, o auxílio emergencial, nós não vamos nos preocupar em Rio Preto, porque é o Estado que vai realizar. Então, o Estado vai abrir um cadastro, as pessoas vão se cadastrar e vão receber. Aí tem os critérios. Ele não pode ter já recebido o auxílio emergencial de 600 e ele não pode ter ganho mais do que R$28 mil em 2018. Então, tem esses critérios. 18 ou 19? 2018, que ele fez o imposto de renda dele em 2019. A referência é essa. Então, esse é o critério. Nós vamos trabalhar em Rio Preto com o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 2 é o apoio aos espaços de cultura, espaços independentes. Não pode espaço público, nem espaços ligados ao Sistema S. Então, espaços públicos ligados a SESC, SENAC, SESI, SENAI, esses não podem receber o auxílio, porque eles são mantidos por essas instituições. Mas nós precisamos entender, Alexandre, a amplitude do que é um território artístico e do que é um território cultural. Porque muita gente pode entender que é somente aquela sede de um coletivo, aquele teatro. Não, é muito amplo. As livrarias poderão receber auxílio, os sebos, cineclubes, centros culturais, os espaços de manifestações populares. Então, um grupo de folia de reis, ele é um espaço artístico. Uma escola de samba é um território cultural. Então, um centro cultural de candomblé, uma casa de matriz africana, ela é um território cultural. Então, é bastante ampla a área que vai ser contemplada nesse sentido. Porém, esses espaços, no cadastramento, vão ter que fazer uma autodeclaração comprovando que os seus espaços estão paralisados, impedidos de trabalhar, e ele vai ter que provar, vai ter que configurar uma atividade. Ou seja, não basta ele falar que é um espaço cultural e que está parado. Vai ter que ter material comprobatório de que nos últimos 2 anos ele realizava atividades culturais, porque senão todo mundo vai querer se inscrever para o benefício. E é justo isso, porque é verba pública, precisa ser trabalhada com bastante critério, e o critério é trabalho realizado nos últimos 2 anos e com forma de comprovação. A forma de comprovação, ela vai se dar de várias formas. Ele vai poder anexar no cadastramento material comprobatório de que realizava atividades culturais e que agora foi obrigado a parar. O dinheiro que ele vai receber, esse espaço, esse território cultural da cidade, ele pode usar para manutenção do espaço. Ele pode pagar a conta de água, de luz, aluguel, internet. Se ele tiver funcionário, ele pode pagar funcionário. Né? Toda despesa de manutenção para ele existir... Isso ele vai ter que prestar contas depois. Vai ter que prestar contas depois.
A gente não imaginava que ele teria que prestar contas apresentando recibos ou notas fiscais. Hoje, o TCU, na reunião de manhã, definiu que ele vai ter que apresentar as comprovações por documento fiscal, né? Então, mais essa novidade que surgiu hoje. E uma questão que agora está a critério dos municípios decidir quais são os valores, as faixas de valores de apoio aos espaços. Então, pode variar entre 3 a 10 mil reais mensais. Não é uma única parcela. O município também pode definir se ele vai pagar uma única parcela desse valor ou se ele vai pagar 2 meses ou 3 meses. Vai depender, Alexandre, da demanda. Então, primeiro nós temos que cadastrar e depois, pelo número de cadastramento, a gente vai ter que ver qual é o montante que a gente tem para poder atender. Certo. Aí cai numa outra pergunta que eu ia te fazer. 2 milhões e 800 é suficiente para Rio Preto? A gente sabe que não. A gente sabe que não porque quando a gente fala em espaços culturais na cidade, a nossa visão tem que ser ampliada. Escolas de dança são espaços culturais e foram obrigadas a parar. Escolas de música também. Toda escola que tem ensino artístico e de cultura são territórios de cultura e que foram obrigados a parar por causa da pandemia. Ninguém tem culpa dessa pandemia. Então, são territórios e que precisam ser reconhecidos como espaços de arte e cultura da cidade e que movimentam a economia criativa da cidade, pagam seus impostos, geram impostos também. Então, quando a gente fala 2 milhões e 800 para se usar nesse pequeno período, pode parecer um grande volume, mas se a gente pensar o tanto de território artístico e cultural que nós temos na cidade com trabalhadores parados, talvez não seja suficiente. Ô Jorge, pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo, bares que tem shows musicais, esse tipo de coisa. O músico entra no critério. E o bar que oferece esse tipo de atrativo, entraria também como um espaço cultural? Não, o bar não, porque ele tem outra configuração. Porém, a atração artística que se apresenta ali, sim. Então, a gente falou do inciso 2, né? Tem uma questão para ser entendida e que foi... existia uma dúvida, Alexandre, se os espaços obrigatoriamente teriam que ter CNPJ. E na regulamentação foi liberado isso, então pode ser representado por uma pessoa física. Então vamos explicar uma questão. Imaginemos que, por exemplo, temos ali o Piquenique das Pretas em Rio Preto. O Piquenique das Pretas, ele é um território, ele é um espaço de cultura, mas que a cada mês ele acontece num lugar, por exemplo. Ele acontece na represa, ele acontece numa praça, ele acontece debaixo de uma mangueira, mas ele acontece como um território de cultura, onde ele tem discussões, apresentações, porém ele não tem um CNPJ e ele não tem uma sede fixa. Mas ele é um território de cultura, então ele pode ser reconhecido como tal. Então, esses são os espaços que serão beneficiados com o inciso 2. E o inciso 3, que nós também vamos operar, são os editais e, uma novidade, aquisição de ativos. Os editais nós estamos também desenvolvendo, junto com a classe artística, quais os modelos de editais. A princípio, nós pensamos em 2 editais apenas. Um, de apresentações artísticas em plataformas virtuais, e o segundo edital, ações formativas para plataformas virtuais também. Desta forma, a gente descomplicaria um pouco. Ao invés de lançar 10, 15 editais, a gente lança um para apresentação artística e outro para ação formativa, que acaba contemplando todas as áreas, todo mundo. Aí, aquele músico que não se apresenta, ele pode ser contemplado com esse edital. Até mesmo os técnicos, né? A gente recebe... Como é? Eu não estou te ouvindo.
desculpa, eu tinha desligado aqui por causa do... Essas seriam já as contrapartidas? Para edital não tem contrapartida. A contrapartida é a própria apresentação. Certo. Porque parece que eu vi alguma coisa que espaços culturais teriam depois que fazer uma espécie de contrapartida com alunos das escolas públicas, é isso? Isso. Muito importante essa sua observação, Alexandre. Vamos voltar lá então no inciso 2, apoio aos espaços. Eles vão receber esse apoio para manutenção do espaço, poderão e não terão que nesse momento, desenvolver atividades por causa da pandemia. Mas quando tiver liberado, pós-pandemia, eles têm que desenvolver atividades gratuitas para a comunidade, de preferência para a rede escolar pública ou então para o seu entorno, para a comunidade ali do seu entorno. E aí, quando ele se cadastra para receber o apoio, ele já vai colocar a relação de quais são as atividades que ele vai realizar. Por quê? Quando ele preencher o cadastro, essas ações que ele vai realizar gratuitamente, essa contrapartida, elas têm que ser economicamente mensuráveis. Então, ele vai dizer lá, eu darei uma oficina para 30 pessoas, e ele vai pôr, essa oficina, geralmente, quando ela é ministrada, ela recebemos um cachê de R$ 1.500 por ela. Então, ele vai elencar tudo o que ele vai realizar e com os valores que ele costuma executar. E aí, cabe, então, ao poder público municipal, quando tiver liberado no pós-pandemia, acompanhar a execução de todas as contrapartidas dos espaços contemplados. E aí tem uma complicação. Nós estamos em ano eleitoral, então quem vai fazer, de uma certa forma, o acompanhamento e vai fazer a chancela, né, dele ter cumprido isso, é a próxima gestão. Então, a próxima gestão, ela vai fazer o acompanhamento, né, da contrapartida que ele apontou ali e tem que cumprir. Ok? Ok. Podemos passar para o inciso 3? Vamos lá. Então, o inciso 3, editais e aquisição de ativos. Como eu te disse, editais, nós estamos, então, discutindo com a classe artística. Talvez amanhã a gente tenha reunião, mas a princípio a gente discutiu isso, de fazer editais para apresentações artísticas na plataforma virtual e fazer ações formativas também em plataforma virtual, totalmente gratuita para a população. E aquisição de ativos, nós podemos abrir editais para compra de livros, por exemplo, para as bibliotecas municipais. Isso nós podemos fazer. Então, nós temos muitas livrarias na cidade, sebos, podemos fazer aquisição de ativos de livros, podemos fazer aquisição de ativos de obras artísticas, né? Então, nós podemos fazer a criação de uma obra artística, por exemplo, com hip hop, né? O grafite é um dos elementos do hip hop, e podemos comprar, por exemplo, uma obra de um artista de hip hop da cidade que vai pintar a sua obra, vai executar a sua obra no muro inteirinho de uma escola pública municipal, por exemplo. A gente está comprando aquela obra artística. Então, nós pagamos o artista e ele devolve à cidade uma obra dele. Isso podemos fazer com locais públicos, podemos fazer com muros de escolas, podemos fazer com viadutos da cidade, né? Podemos comprar obras de arte também, né, para o acervo da cidade. Então, nós temos essas duas questões no inciso 3, os editais e aquisição de ativos. Esse, como você mesmo citou, não tem contrapartida, porque a contrapartida é a própria execução da obra em si. Exatamente. Legal, Jorge. Legal. Você acha que quando sai esse decreto, tem uma previsão? Não entendi. O decreto sai quando? Tem uma previsão? Então, o municipal, nós estamos elaborando o texto, porém, nós precisamos aguardar ainda uma nota técnica que o Ministério do Turismo irá publicar. Ele vai publicar uma nota técnica com esclarecimentos que não vieram na regulamentação. Somente depois dessa nota técnica é que nós podemos, então, finalizar o nosso texto do decreto municipal e publicá-lo. Porém, Alexandre, tem algumas ações que nós já estamos adiantando para não perder tempo, porque
Nós temos que executar isso até 31 de dezembro, porque o decreto de calamidade pública, ele vai até 31 de dezembro. Então, nós temos pouquíssimo tempo para executar esse valor e pretendemos, em Rio Preto, não devolver um centavo sequer, porque achamos justo que consigamos utilizar todo esse recurso para o setor cultural de Rio Preto, que está passando por grandes dificuldades. Sem dúvida nenhuma. Jorge, como que se chegou nesse valor, 2.800.000 para Rio Preto? Tem alguma fórmula? Tem. Eles calculam por duas tabelas, Alexandre. Pela tabela do Fundo de Repasse aos Municípios e também pela população, pelo número de habitantes da cidade. Né? Então, eles somam 80% pela população e 20% pelo repasse do Fundo dos Municípios e chegam a este valor. Ok. 2 para Rio Preto, um valor significativo. Sim. E acreditamos que é um valor que vai aquecer também a economia da cidade, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Jorge Vermelho, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Estamos sempre à disposição. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Aliás, parabéns, é dia do ator, se eu não me engano, hoje, né? Ontem, muito obrigado. E é isso, Alexandre, muito bacana você abrir esse espaço para a gente esclarecer. E acho que uma coisa bacana para dizer é para que todo mundo da área da cultura e das artes em Rio Preto fiquem ligados nas próximas notícias, porque lançaremos muito em breve o cadastramento dessas pessoas, né? Então, provavelmente conseguiremos colocar no portal, porque o portal, pela lei eleitoral, muito do seu conteúdo foi tirado do ar, né? A lei eleitoral exige isso, mas nós temos um entendimento que esse auxílio emergencial, ele também está contemplado na calamidade pública. Então, provavelmente, consigamos uma aba dentro do portal da Prefeitura para que a gente consiga publicar o cadastramento e todas as informações relacionadas ao auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Maravilha. E o canal aqui está aberto também, viu, Jorge, para divulgar aí. Estamos sempre à disposição. Tendo novidades, só procurar a gente, que a gente abre o espaço aqui para esses comunicados importantes. Obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Um abraço para todos e para todo mundo que está ligado aí.